Olá, pessoal. Boa tarde. Paz seja convosco. Sou eu aqui mais uma vez para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu venho trazer essa palavra para abençoar a sua vida. E creio que não é em vão. E essa palavra se encontra no livro de Jeremias 2. E eu vou ler só o versículo 2, que vai dizer assim: Então era Israel santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Todos os que devoravam eram tidos por culpados, mas o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Então, o que vai me chamar a atenção apenas nesse versículo, o contexto da palavra, ela vai dizer, no versículo 3, então era Israel santidade para o Senhor. E tem uma vírgula aqui. Era santidade para o Senhor. E a palavra vai continuar a dizer: e as primícias da sua novidade. Todos os que devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Essa palavra, a gente percebe o cuidado de Deus. A gente percebe o cuidado de Deus com o seu povo. A proteção de Deus com eles. E o que vai me chamar a atenção no contexto dessa palavra é que Israel era como um filho. Israel era comparado como uma criança diante dos olhos de Deus. Olha o que diz em Oséias 11. Oséias capítulo 11, versículo 1. A palavra vai dizer, o capítulo de Oséias, Oséias capítulo 11, versículo 1. Olha o que a palavra vai dizer. Quando Israel era menino, a vírgula, era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Interessante, né? O cuidado de Deus Deus, ele era como um pai, Israel era como um filho. Observa observa o profundo carinho que Deus tinha. A gente percebe esse cuidado, esse amor de pai. Mas também a gente percebe que, vamos dizer, Deus, a gente percebe nesse capítulo de Oséias 11 e versículo 1, uma declaração de amor, um amor incondicional, que mesmo diante da infidelidade humana, Deus, ele agia como um pai amoroso. Deus age como um pai amoroso que busca de volta o filho, que ama o filho, que tem esperança no filho. É o que o contexto vai dizer. Do Egito chamei meu filho. Percebe-se a misericórdia de Deus. A misericórdia, o capítulo, no contexto dessa palavra, mostra que ali Israel, ele se afastou de Deus. O coração deles estava longe de Deus.
Mas o coração de Deus se comove de compaixão e recusa de abandoná-los totalmente. O Deus tinha esperança neles. É semelhante, vamos usar um exemplo que eu estava meditando e essa passagem veio na minha cabeça. É semelhante como a parábola do filho pródigo. Todos conhecem essa parábola do filho pródigo. E é semelhante àquele pai, que aquele pai, ele, mesmo de coração partido, mesmo ele ferido, porque o filho chegou para ele, pediu a parte da herança e foi embora, deu as costas para o pai, para viver uma vida numa terra distante, para curtir a vida, e esqueceu que tinha aquele pai. E ele foi embora, deu as costas para o pai. Então ele foi embora e o que acontece? Aquele pai, nem por isso, aquele pai deixou de amar aquele filho, deixou de tê-lo como um filho. Ele ainda era filho, não deixou de ser filho. Então essa comparação me chama a atenção. Embora a rebeldia do seu filho, Deus o amava. A rebeldia daquele povo também, embora a rebeldia daquele filho pródigo, o pai o amava. E a mesma coisa Israel. Embora a rebeldia daquele povo, Deus o amava. Deus amava. E mais, tinha uma compaixão incondicional. É por isso que essa passagem, ela me chama a atenção. Ela vai dizer que a gente percebe no contexto dessa palavra, a gente percebe que o pai o avistando de longe, ele se comoveu. De quê? De íntima compaixão. E mais, ele beijou, abraçou o seu filho. Que alegria sentiu aquele pai, que alegria sente um pai nessas horas. Ele não se importou com a sujeira do filho, ele não se importou com as suas vestes e nem se importou, imagina, não se importou. Ele abraçou e beijou. E melhor ainda, ele deu uma grande festa para a sua volta, para comemorar a sua volta. E ainda pôs um anel de dedo de ouro. E ainda pôs um anel de ouro em seu dedo. Sabe o que isso significa quando o pai coloca o anel de ouro no dedo desse filho pródigo? E vai representar a restauração da sua dignidade, da sua identidade, da autoridade como herdeiro, e melhor ainda, o amor incondicional e o perdão de Deus. Glória a Deus. O pai poderia muito bem ter punido aquele filho, pela sua rebeldia, por ter desonrado a família, por ter desonrado a casa. Mas não, o seu amor era incondicional. Ele deu uma festa, beijou, cuidou, pôs um dedo de anel, pôs um anel de ouro em seu dedo. E é linda essa história, é comparada como eu relatei. Então, assim é o amor de Deus por nós. Por nós. Assim também era Deus como pai, Israel como filho. Mas eles se afastaram. E para resumir, aquele povo, voltando lá para Jeremias 2, meditando ali na palavra, aquele povo, a palavra vai dizer
que aquele povo trocou Deus por cisterna. Se for meditar ali na palavra, no capítulo de Jeremias 2, aquele povo, eles trocaram Deus, a fonte, o manancial da água viva, por cisterna rachada, que vai simbolizar prazeres terrenos, cisternas que eles mesmos cavaram. Sabe por que o profeta Jeremias ele vai fazer essa comparação? Porque eles cavaram cisternas para armazenar a água de chuva que era essencial para a sobrevivência. Então, como eu disse, o profeta Jeremias ele vai utilizar essa comparação onde aquele povo vai trocar o manancial da vida por cisterna. E eles trocaram Deus por prazeres da carne, trazendo para os dias de hoje. Quantos fazem o mesmo? Trocam Jesus, a fonte da vida, por prazeres da carne, que levam ao pecado e se tornam vazios de Deus. E como eu relatei sobre a parábola do filho pródigo, ele quando cai em si, quando ele vai embora e deixa o pai, quando ele cai em si, ele percebe o que ele vai perceber? Ele vai perceber a miséria que ele caiu. O vazio de Deus. Ele vai sentir falta do pai dele, mas também ele vai se sentir indigno. Indigno de voltar, de tão sujo que ele se sentia. Quantos um dia estiveram na presença de Deus e hoje se encontram longe e até mesmo querem voltar, mas não conseguem? Mas eu quero dizer para você hoje, nessa palavra, creio que não é em vão, quero dizer para você, Deus, ele sente saudade sua. Deus sente saudade daqueles que um dia estiveram na presença de Deus, que estiveram na sua presença, que estava buscando, adorando, fazendo a obra. Deus sente saudade. Quantos não buscam mais a presença de Deus na correria do dia a dia? Muitas vezes o cansaço vem e dá um desânimo, né? E também, às vezes, aí é que causa, às vezes, um certo esfriamento e que nos leva a cair. E aquele primeiro amor, muitos se afastam. Não basta apenas sair da igreja para dizer que se afastou. Porque quantos estão dentro da igreja e longe de Deus? Quantos? Hoje é o dia de renovar a aliança. Hoje é o dia. Hoje é o dia de voltar e reviver o primeiro amor. Glória a Deus. Quantos não tem mais alegria, não tem mais prazer de ir à casa do Senhor, como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantos? Hoje, esse convite é para você. Hoje esse convite é para você. Voltar ao primeiro amor. Deus, ele sente saudade daquele tempo em que você era dedicado, em que você se consagrava, em que você priorizava Deus. E hoje Deus
está em segundo plano na sua vida. Outrora, Deus estava sempre em primeiro lugar na sua vida. E hoje, Deus está onde na sua vida? Essa meditação é para você que precisa se levantar e não tem força, que precisa reviver o primeiro amor. Aquele povo, eles se afastaram de um pai amoroso, um pai que cuidava deles, um pai que protegia eles. Mas eles trocaram esse pai, o manancial da vida, a fonte da vida, por cisternas que eles mesmos cavavam, cisternas que eram um reservatório para dias difíceis. E muitas vezes essas cisternas elas rachavam e a água vazava. Sabe o que essa palavra nos ensina no sentido espiritual? Que muitos estão buscando fonte aonde não é para buscar. Fonte que não traz a força que nós precisamos para estar alicerçado em Deus. A fonte que sacia a nossa sede da alma. É por isso que naquela ocasião, por isso que Jesus vai dizer, lá em João 4, a palavra vai dizer que aquela mulher samaritana, ela foi buscar água no poço. Então, numa conversa, no diálogo entre ela e Jesus, para resumir, senão vai ficar grande o vídeo, não posso ficar falando, não tem espaço meu celular. Então, para resumir, eu vou ler só o versículo 14 de João 4, que vai dizer, Jesus vai dizer para aquela mulher, ele vai responder para aquela mulher, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, que é a água do poço onde ela buscava água. E ele vai continuar no versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Águas viva. Ele é a fonte da vida. Quantos estão trocando? Quantos estão trocando Deus por cisterna no sentido espiritual, dizendo? Quantos estão trocando Deus pelos prazeres da carne? Quantos? Essa palavra que eu venho trazer hoje. Hoje é o tempo de voltar e reviver. Deus quer renovar essa aliança que foi partida. Deus quer trazer de volta ao primeiro amor. Quem já viveu a experiência do primeiro amor sabe que é uma experiência única. Então, nessa tarde, Deus venha abençoar a tua vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Medita na letra desse louvor, faça dele a sua oração. Faça desse louvor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quero voltar ao início. Se for possível, feche os seus olhos, aí onde você estiver, Encontrar-me e volte. contigo. Glória a Deus. Senhor. Lembra-te de onde caíste. Quero aonde você caiu. rever meus Glória a Deus, aleluia. Você sabe aonde você caiu. valores. Eu quero reconstruir. Reconstrói aquilo que você deixou para trás, que você derrubou. Vou regressar ao caminho. Volta. Vou ver Igual aquele filho pródigo. as primeiras
Ele voltou. Mesmo no caminho que ele foi, aleluia, Jesus, aleluia, Senhor. Mesmo o caminho que ele foi o caminho que ele voltou. Ele sabia o caminho, você sabe o caminho. Aleluia. Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Fale para o Senhor. Quero voltar. Fala para Ele. Com todo o seu coração. Sinta essa alegria. Esse renovo. E reviva o primeiro amor. Quero voltar ao início de tudo. A presença de Deus está neste quarto. Contigo, Jesus está aqui. Senhor. Glória a Deus. Sinta a presença de Deus aí no seu coração. Onde você estiver ouvindo. Alcance da minha voz. Conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras horas. Lembra como você era? Lembra? Você sabe, Deus sabe. Arrependa-se. Arrependa-se. E volte. Senhor, me arrependo. Faça outra declaração. Me arrependo, Senhor. Eu quero E volte. voltar ao primeiro amor, ao primeiro. Obrigada, meu Deus, por essa palavra, Senhor. Eu creio que não é em vão, meu Deus. Obrigada por esse momento. Que a minha voz possa alcançar, Senhor, aquelas vidas que o Senhor quer resgatar. Aquelas vidas, meu Deus, que o Senhor quer alcançar. Que essas vidas possam voltar para os seus braços, meu Deus. Voltar. Glória a Deus. Muito obrigada, Jesus. Louvado e glorificado seja o teu santo nome. Toda a honra e toda a glória é para ti, meu Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia.